Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje, tô vendo aqui um pernilongo, né, passando aqui. Se eu matar um aqui, não assusta não, hein? Mas vamos lá. Hoje é um tema bem interessante. Nós vamos estudar o capítulo, acho que é o 17, né? Daqui a pouco a gente vê. Mas ele é muito interessante. Acho que vocês vão gostar do conteúdo, quem não leu ainda. O pessoal tá entrando, boa noite para todo mundo que está chegando. Quem puder compartilhar, a gente pede para compartilhar para mais gente assistir. Quem estiver assistindo pelo YouTube, a gente pede para se inscrever no canal e depois curtir. A gente carrega, edita o vídeo e põe lá no YouTube para os outros poderem assistir também. Então vai ser muito interessante. É um tema que abre a mente para você entender cada vez melhor o que é o mundo espiritual. Então, o nosso curso, nós ficamos sem aula semana passada, mas retomamos hoje. O nosso curso é de segunda-feira às 9h15, aulas de até uns 45 minutos. Temos um grupo no Facebook, Desdobramento Consciente. Pedimos para quem segue a página no Facebook colocar ver primeiro. Você põe no botão seguir, ver primeiro, aí você não perde as publicações. E o curso tem base o livro Desdobramento Consciente, que pode ser comprado na Livraria Espírita Marília, na candeia.com, na Amazon e no Mercado Livre. Esse aqui é o link do Mercado Livre. E esses são meus contatos, vocês fiquem à vontade para mandar mensagens, dúvidas, comentários. Às vezes a pessoa faz desdobramento, quer comentar, tirar dúvida, pode mandar, conforme estão os contatos aqui. Pode mandar lá no grupo também do Facebook, a gente conversa lá. Na Amazon tem o e-book, quem quiser também dá para baixar e já começar a ler. Vamos para uma revisão rapidinha para a gente retomar. O objetivo do livro, quem faz esse curso que nós planejamos, o livro, eu e meus mentores espirituais, o curso tem o objetivo, né? Ajudar no desenvolvimento e educação da faculdade do desdobramento à luz do Espiritismo. Então a base é Kardec e André Luiz. Primeira parte do livro nós já passamos, que são as explicações, inúmeros conceitos e explicações. A segunda parte que nós estamos vendo são os relatos de alguns desdobramentos que eu fiz e que Heitor achou que era importante trazer no livro. E alguns temas também, como a gente vai ver semana que vem. A terceira que vai ser as técnicas propriamente ditas, né? Esse é um desenho de como seria o universo espiritual. Para quem já está fazendo o curso, sabe que o universo espiritual ele é formado por matéria em sua quarta dimensão, o que possibilita a coexistência de inúmeros planos de vida. Mas plano, na verdade, é esfera, né? São mundos. Tudo isso planeta Terra, mundos paralelos da Terra. Então nós temos 3 esferas negativas, ou seja, mais densas do que a que está entrelaçada com a nossa. 3 umbralinas, ou seja, de passagem, transitórias. E 3 superiores, né? Tudo isso é o universo espiritual, ou seja, extremamente complexo. E hoje nós vamos ter uma noção dessa complexidade, né? Esse tema demonstra bem isso, a aula de hoje, né? Então é o capítulo 17 mesmo. Então vamos começar. Quem tiver dúvida, manda, que depois eu, como vocês sabem, eu retomo aqui no bate-papo aqui do Facebook, porque eu dou a aula em um programa, então eu não vejo comentário, mas depois eu retomo aqui e vejo, né? Já estou vendo aqui o pessoalzinho que sempre participa, né? Entrou, legal. Então vamos começar o estudo em si, né? Então a minha consciência, ela despertou. Eu estava aqui em casa mesmo, no jardim de casa. Estava já com o Heitor, então ele me ajudou no desdobramento. E ele falou que iríamos participar de uma reunião no mundo espiritual. Ah, mas reunião no mundo espiritual? Reunião não é para falar com o morto, né? Tem um conceito, principalmente quem não é espírita, né? Ou quem é espírita, mas não estudou isso, só vai sem tomar um passo. Não, reunião mediúnica, ela não é para conversar com ninguém que morreu, né? Porque ninguém morre, a pessoa só muda de dimensão. O que morre é o corpo físico. Então a reunião mediúnica é uma comunicação interdimensional.
Você está se comunicando com pessoas vivas que estão habitando a quarta dimensão da matéria, ou mundo espiritual. Ah, mas elas não estão vivas? Claro que estão falando, né? Tá escrevendo. Então é muito comum na reunião mediúnica um espírito sofredor que começa uma comunicação para um tratamento. Ele fala, mas eu morri e né, acabou tudo. Aí normalmente o treinador, o terapeuta fala, mas você não está falando? Você não está conversando comigo? Então você não morreu, você apenas mudou agora de plano de vida. Então a reunião mediúnica por meio da mente, né, a capacidade psíquica do médium, chama médium, ele consegue justamente ser um intermediário entre duas dimensões, é para se comunicar com pessoas que habitam a outra dimensão, por meio da mente. O ato mediúnico é sempre por meio da mente, mesmo a psicografia, mesmo que o pessoal chama de incorporação, que na verdade não é uma incorporação, é uma sintonização. É uma sintonização muito intensa, mas quem comanda o corpo físico sempre é quem está encarnado. Então há uma sintonização muito intensa. Tudo sempre passa pela mente do médium, né? Sempre passa. O ato mediúnico é pela mente. Então, na verdade, é uma comunicação, né, entre pessoas que têm uma capacidade psíquica já desenvolvida para essa finalidade. Isso é reunião mediúnica, né? Nós vamos ver que existe no mundo espiritual. Eu perguntei para o Heitor, né, qual que era a finalidade da reunião mediúnica no mundo espiritual. E ele respondeu, como vimos ao longo das suas viagens, o universo espiritual possui inúmeras esferas vibratórias, cada uma formando um plano de desenvolvimento da alma, e entre algumas delas a grande diferença evolutiva. Assim, por meio da reunião mediúnica, espíritos desencarnados com a capacidade psíquica desenvolvida conseguem ser intermediários na comunicação. Isso ocorre até mesmo para viabilizar manifestações nas esferas negativas ou nas umbralinas de espíritos iluminados que vivem na sexta esfera positiva. E aí eu relembrei do caso, né? Acordei do caso da Matilde, no livro Libertação. Matilde é um espírito muito evoluído que habita a sexta esfera. Ela vai até a esfera do nosso lar, mas ela, por ser um espírito evoluído, ela vibra em outra frequência, então ela se torna invisível para quem está lá em nosso lar. Então ela precisa se materializar. Então os médiuns de materialização doam um fluido vital, ela se materializa. O mesmo ocorre no final do livro, quando ela se materializa aqui na crosta terrestre para os espíritos daqui. Então ela se materializa na dimensão espiritual entrelaçada à dimensão física. Ou seja, o encarnado não viu ela, mas ela estava invisível para os espíritos. Olha que interessante. Ela também é espírito, né? Desencarnado. Então, mas ela vibra numa frequência tão sutil, o corpo espiritual dela, tão sutilizado, que é invisível para os outros desencarnados que vibram numa frequência densa. Então ela precisa se materializar. E para que isso seja possível, ela precisa dos fluidos vitais dessa dimensão mais densa, dessa esfera mais densa, né? Então a reunião mediúnica é nesse sentido. Nós temos também o caso das Clépios no livro Obreiros da Vida Eterna, que dezenas de espíritos doam fluidos vitais para ele conseguir se materializar em nosso lar e passar alguma mensagem, né? Olha que interessante. E Heitor concordou, disse que também é utilizado para socorro espiritual de irmãos adoecidos, ou seja, não é só para receber mensagem de espíritos que vivem em esferas e dimensões mais evoluídas. Também é utilizado para socorrer irmãos que estão adoecidos, é isso que a gente vai ver hoje. Ele disse, temos que há milhares de irmãos doentes, presos a formas de vida ainda inferiores, seja por vícios, ódio, destruição das defesas mentais, quedas em precipícios da depressão. Eles exigem longos processos de terapia espiritual. Nessas atividades, irmãos encarnados como você podem auxiliar com a doação de energias vitais mais densas. Vamos até lá.
Então, por isso que nós estamos, o capítulo é didático para quem estuda desdobramento, viagem astral, projeção da consciência, porque quem está encarnado ele carrega muito fluido vital, né? Então ajuda muito nesses tratamentos desses espíritos adoecidos que estão numa frequência muito densa. Nós vimos no estudo do capítulo 12 a segunda esfera negativa, que eu visitei uma instituição e lá havia todo um tratamento de espíritos adoecidos, né? Então quem faz desdobramento acabará participando de socorros espirituais, o que inclui também socorro espiritual por meio da reunião mediúnica. E aí nós viajamos até a primeira esfera positiva, umbral denso, e voltamos até uma instituição localizada em uma colônia. Era noite naquela colônia, naquela esfera. Fomos recebidos por uns simpáticos trabalhadores ali do centro espírita. Um deles, lá na colônia, lá no mundo espiritual, tá? Um deles, chamava-se Sr. Rubens, agradeceu a presença e disse que outros 2 encarnados participariam da reunião, também ajudando na doação de fluido vital. A instituição era uma casa reformada para o trabalho que realizava, ou seja, não foi construída daquela forma, foi reformado. Era visível isso. Do lado de fora percebi espíritos não tão simpáticos e vestidos de forma diferente dos demais. Estávamos numa esfera umbralina densa. Então ela é muito parecida com o mundo físico. A esfera umbralina densa, de tudo que eu vi, é que mais parece com o mundo físico, até o estágio evolutivo e tudo mais, né? Ou seja, você tem regiões, espíritos que ainda estão enraizados no mal, né? E ali eu me senti muito acanhado, estava um pouco me sentindo fragilizado, um pouco vulnerável, eu não estava me sentindo bem, não estava à vontade, né? Eu estava com um sentimento estranho, até de medo, né? E aí o Heitor percebeu e me disse: fique tranquilo, esses sentimentos são naturais do local em que estamos. Aqui é a primeira esfera positiva, umbral denso. Como visto, local ainda dominado por entidades infelizes, mas que possui colônias e diversas instituições voltadas para o bem. Por isso que eu falo que parece muito com o mundo físico, né? Nesse plano, travamos guerras espirituais diariamente, procurando ajudar aqueles que querem ser socorridos efetivamente e preservando o patrimônio do bem contra as investidas dos irmãos que ainda estagiam no mal. Aos poucos, com o início dos trabalhos, você se sentirá melhor. Então ele diz que aquele meu sentimento era natural da dimensão em que eu estava, né? Era normal, recebendo aqueles fluidos mais densos, ficar com um pouco de medo, né? Mas a primeira negativa é pior ainda. É pior ainda, o sentimento ele é pior, inclusive, também, né? Mas no umbral denso ainda o sentimento não é bom. Dentro da instituição reparei quadros e diversos livros espíritas, inclusive de Allan Kardec. Por isso que eu falei centro espírita, né? Na verdade ele era um centro espírita no mundo espiritual. No salão preparado para os trabalhos havia 2 círculos de cadeira. É uma disposição muito interessante, que eu nunca vi em reuniões mediúnicas que eu participei aqui no mundo físico. Então você tinha um círculo maior, um menor e uma cadeira no meio. No meio sentava o terapeuta, ou doutrinador, ou dirigente, o nome, cada casa espírita fala de um nome, né? Aquele que conversa com os espíritos. Nós sentamos num círculo maior, né? Eu fui orientado por Heitor a sentar num círculo maior. Ele disse que dali doaríamos energias para quem estava no círculo menor, que seriam os médiuns ativos. E quando os lugares estavam ocupados, Rubens sentou na cadeira do centro e começou a explicar. Essa noite iremos atender fraternalmente irmãos em sofrimentos na segunda esfera negativa. Os médiuns desencarnados, com facilidade de desdobramento, irão buscar esses irmãos em corpo mental e trazê-los para a terapia. Mas como assim desdobramento se ele já está em corpo espiritual? Porque ele sai do corpo espiritual e em corpo mental vai buscar, né? Então ele precisa ter esse treinamento, né? Ter essa capacidade desenvolvida. Vai buscar o corpo mental também desses espíritos,
que provavelmente lá no mundo, lá na instituição, se tiver numa instituição, que é o caso aqui, né? Então ele está lá em tratamento, é retirado o corpo mental dele, né? O espírito vem em corpo mental até o local, até a esfera umbralina, até o local da reunião. Por meio da conexão com os médiuns e irmãos encarnados, esses espíritos doentes receberão choques vitais que ajudarão a revitalizar partes importantes de seus corpos espirituais, incluindo chakras e órgãos vitais. Trata-se de espíritos adoecidos. Muitos deles já sofreram processos de licantropia e semelhantes. Outros estão a caminho da ovoidização, pois permanecem presos ao ódio que alimentam, ou à depressão e à vontade de não mais existir como ser vivo. Deixa eu tomar minha água. O que é a licantropia? Primeira coisa, o espírito se deforma de tal forma que ele assume aspectos animais mesmo. Isso pode acontecer por ele ficar renitente no caminho do mal. E aí ele para, a mente é dividida em 3 andares, como André Luiz explica no livro No Mundo Maior. E ele para de viver sob o comando do 3º andar, que é a superconsciência, que nos liga a Deus, a Jesus, aos espíritos bons, a ideia de evolução. Para de viver utilizando o livre-arbítrio e aí a capacidade de raciocínio, de deliberação, que é o 2º andar. E passa a viver apenas no 1º andar da mente, onde estão os hábitos e a automação, né, os instintos. E aí, a depender das paixões que ele se entrega, dos vícios e raiva, ele vai liberando cada vez mais esses pensamentos adormecidos lá no 1º andar. E isso vai deformando o corpo espiritual, que é plástico, a ponto de assumir aparências bem desagradáveis que a gente nem narra para não impressionar. Além disso, um espírito ele pode ser hipnotizado e acreditar-se sendo um determinado animal, e aí o corpo espiritual responde a esse comando mental e se transforma. Você pode ver isso. Mas onde tem isso, André Luiz? Lá no livro Libertação. Um julgamento que André Luiz assiste lá na esfera negativa, quando ele está numa colônia. E um espírito poderoso, Gregório, ele faz essa hipnotização com uma mulher. E ovoidização é uma espécie de segunda morte. O espírito ele vai se adoecendo de tal forma, adoecendo, vai retroagindo, não na evolução, né? A mente dele vai entrando numa psicose, num pânico, numa depressão profunda, de tal forma e tão intensa que isso vai repercutir no corpo espiritual. Não é questão evolutiva. Evolutivo, o espírito não retroage, mas o estado mental de psicose, né, de perda da capacidade, de os diversos males da mente, né, a ponto que o corpo espiritual, depressão, pânico, remorso, angústias, raiva, ódio, que André Luiz chama de monoideia, e o espírito ele vai perdendo partes do corpo espiritual até que perde tudo e fica envolto apenas em corpo mental, uma forma ovoidizada, que parece um ovinho mesmo. E foi perguntado, né, nessa roda antes de começar, o Rubens perguntou se alguém tinha dúvidas, né, e um dos trabalhadores lá perguntou se os espíritos atendidos lembrariam, né, do atendimento. E Rubens explicou que conscientemente não, mas os benefícios energéticos auxiliariam, né, faltou ele, o corpo espiritual e chakras, além dos órgãos que estão em adoecimento. E ele disse algo que serve também quando nós atendemos aqui no mundo físico os irmãos desencarnados, né? Então, quando nós estamos numa reunião mediúnica fraterna e atendemos um espírito adoecido, que desencarnou e está adoecido, então isso daqui também serve para ele. E no íntimo desses irmãos plantaremos uma semente de esperança e de luz. Aos poucos essa semente germinará e eles entenderão que habitam um plano infeliz por sintonia, e nascerá a vontade de orar a Deus, rogando perdão, ajuda e redenção.
Nossas equipes trabalham de forma organizada, alguns estão sendo monitorados no meio que se encontram e outros já foram recolhidos em instituições ligadas a nós, como aquela que nós analisamos no capítulo 12. Então o espírito ele é socorrido, levado para uma instituição, uma espécie de um pronto-socorro, lá ele recebe todo um atendimento e parte do atendimento é esse atendimento fraterno por meio da reunião mediúnica. Agora que eu vi aqui no capítulo 17, esqueci de mudar aí embaixo, né? Desencarnação e a vida espiritual, reunião mediúnica e no mundo espiritual. O número do capítulo está certo, mas eu não mudei o nome, né? Então, vamos lá. Ele explicou que os espíritos eram socorridos conforme intercessão de entes queridos ou análise de trabalhadores da instituição. Disse que ali estávamos ligados a esferas superiores, recebendo orientação e proteção. Esclareceu que muitos doentes da segunda esfera negativa são levados para a instituição de socorro de lá e por meio do desdobramento do corpo mental o socorro é realizado. Então, o espírito ele está lá na segunda negativa, recebendo um tratamento lá na instituição. É feito o desdobramento do corpo mental dele, que é um corpo mais sutil que o corpo espiritual, levado lá na esfera umbralina, onde ele vai receber esse tratamento. Ele afirmou que as energias da primeira esfera positivas são superiores e medicamentosas para quem vive na segunda negativa. Olha que interessante. A gente fala um umbral sempre com uma ideia de algo muito ruim, né? Mas quando a gente compara com outras esferas, são energias que acabam ajudando, né? Aqueles que estão em esferas mais negativas. E iniciou-se os trabalhos da noite. Heitor pediu para que eu ficasse em estado meditativo e mentalizasse energias saindo do meu chakra frontal em direção ao médium que estava sentado à minha frente. Muito interessante. Quem nunca participou de reunião mediúnica vai estranhar um pouquinho, mas é muito interessante. Vendo pessoal, tem pessoal chegando ainda, o Marcel aqui participando, legal, um abraço para vocês. Vamos lá. É grande porque eu quis trazer a narrativa porque ela é impressionante, né? E interessante para quem faz desdobramento, vai acabar se deparando com isso, se participar de equipes de socorro. E para quem não faz ou está querendo fazer, né, é interessante de qualquer forma para conhecimento. Então, de repente, senti uma forte aproximação. Era muito densa. Senti meu corpo espiritual pesado. Parecia que havia perdido o controle sobre ele. A sensação era de que eu estava incorporando o espírito atendido. Eu usei o termo aqui incorporando, mas com aquela ressalva aqui. Mesmo aqui em encarnado, reunião mediúnica entre encarnados, a incorporação ela não existe, né, de forma técnica. É sintonização, né? É uma sintonização tão intensa que dá a ideia que incorporou, mas é sintonização. E aí, né, eu senti, parecia que eu estava nessa sintonização tão densa de incorporação, tão intensa. Minhas mãos pareciam se contorcer. Sensação física disso mesmo. Elas deixaram de ser mãos e se transformaram em garras de um lobo. O mesmo ocorreu com meu pé. Depois senti meu corpo se contorcer. Minha vontade era cair no chão e enrolar. Senti uma dor que não era física. Era intensa em tudo ao mesmo tempo. Era uma profunda e intensa sensação de ódio por tudo e por todos. Senti-me deslocado para uma tenda onde era praticada magia negra. E em volta todos dançavam e gritavam. O chão era de terra batida, havia outros como eu, contorcendo-se e gritando. Tudo era muito desagradável. Aos poucos foi voltando a consciência, minhas mãos e meus pés estavam normais, todo o sentimento negativo sumiu, e agora eu sentia uma chuva inexplicavelmente agradável caindo sobre minha face, meus ombros, banhando meu corpo. Abri os olhos e vi que estava ali, no mesmo lugar, e o médium também estava ali, parado. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu saí do lugar? Por isso que eu falei que tem que ter
tem que ter esse estudo? Nós vamos ver a resposta, mas quem não tem conhecimento vai entender errado isso que aconteceu comigo. Recebi orientação para continuar orando, que depois conversaríamos. Os trabalhos duraram cerca de 1 hora e depois voltamos aqui para minha casa na dimensão física. Falei para o Heitor que entendi já, né, por conhecimento e estudo, eu entendi que eu não saí da cadeira em nenhum momento e que aquilo foi só uma sintonização com o espírito atendido. Ele disse: sim, você apenas recebeu as impressões do espírito adoecido. Então, todas aquelas sensações que eu narro, na verdade, não eram minhas, era do espírito. Quando eu sintonizei com o médium que estava sintonizado com ele, ou seja, veio uma sintonização tríplice, eu absorvi as recordações, os pensamentos dele. Em razão de você doar energia para o médium, você também entrou em conexão com o atendido. Eram 3 espíritos em conexão espiritual. Você doou consideráveis quantidades de energias vitais ao irmão em sofrimento. Pela conexão, você teve acesso a um momento em que ele, escravizado por entidades infelizes, na segunda esfera negativa, foi hipnotizado e sofreu a licantropia. Então, lá na segunda esfera negativa, ele foi hipnotizado e sofreu essa deformação no corpo espiritual. E aquelas imagens que eu vi, aquelas cenas, aqueles sentimentos, era desse momento, né, em que ele passava por esse processo. Perguntei o motivo de estar socorrendo irmãos que estavam naquele estado, se não seria melhor gastar energias socorrendo irmãos em locais melhores, ou seja, né, porque é um tratamento muito difícil, não é melhor deixar lá para a instituição, por que socorrer espíritos que, né, por que não ajudar outros espíritos ali da dimensão física, enfim, queria entender por que esse trabalho, né, por que não outro, né, por que esse. Me pareceu muito complexo, queria entender. E aí o Heitor sempre me ensina muito, né? Muitas dúvidas que eu tenho, que eu tiro com ele, eu acabo aprendendo muito. Inclusive vai ser a aula da semana que vem, quando nós vamos falar sobre transexualidade e homossexualidade no mundo espiritual. Ele me ensinou muito. E é a aula da semana que vem. E sobre isso também foi uma lição muito importante para mim, que hoje eu aplico para tudo, né? Quando eu analiso, quando eu vejo uma obra de caridade. Breno, quem somos nós para definir quem deve ou não ser socorrido? Toda atividade no bem é abençoada e aquele grupo se formou com essa intenção: buscar os irmãos em profundo adoecimento espiritual. Eles tentam ser a boia de salvação desses irmãos antes que caiam ainda mais no abismo da maldade. Veja, se o espírito doente estava naquele plano, lá na segunda esfera negativa, é porque em vida física cometeu atos deliberadamente maldosos. Mas se foi alvo de atenção hoje, também é porque fez algo de bom e pessoas queridas o querem ajudar. Você estava em transe, né, na hora da sintonia, mas por meio da sintonia mental, Rubens conseguiu conversar com o espírito atendido. As energias que recebeu naquele momento reverteram o quadro da licantropia. Ele retornou à forma humana. Ele foi um caso em que foi resgatado por equipes na segunda esfera negativa, levado a uma instituição como aquela que você visitou, que eu narro lá no capítulo 12, e de lá recebeu a ajuda dessa noite. Lembre-se, trabalho no bem não é fruto de improviso, há muita organização. No fim do atendimento, ele já estava na forma humana, lá na instituição da segunda esfera negativa. E agora a tendência é iniciar um processo de recuperação para uma nova reencarnação. E aí eu peço para quem quiser lembrar, lá ver o capítulo 12, a segunda esfera negativa, quando eu visito uma instituição de atendimento. Seria uma similar, não é a mesma, é uma similar àquela. Eu perguntei se a equipe da segunda esfera negativa não poderia fazer o trabalho lá, né, direto. Né? Precisa da equipe da primeira positiva? Precisa da reunião mediúnica mesmo? Ela é essencial? E aí o Heitor respondeu que não é primordial, ou seja, é possível sim tratar dos espíritos sem a reunião mediúnica.
Mas, assim como ocorre nas reuniões mediúnicas aqui do mundo físico, por meio dela, por meio desse procedimento, muitos são atendidos. Os encarnados que trabalham no bem e desenvolvem as capacidades psíquicas, como eu, que fui em desdobramento lá trabalhar na reunião mediúnica. O mesmo ocorre com os trabalhadores desencarnados. E também isso também ocorre aqui na reunião mediúnica. Então, durante a reunião mediúnica, os encarnados estão em oração, em conexão com Deus, Jesus, espíritos amigos, doando boas energias para os outros. Então, eles estão fazendo caridade, doando tempo, doando energia em sintonização com o bem, desenvolvendo capacidades psíquicas. Aqui também existem trabalhadores encarnados fazendo o mesmo. Ou seja, o procedimento ele envolve muitos aprendizados, né? Muitos trabalhadores e muito aprendizado. Então todos aprendem a doar tempo e energias para o bem. Além disso, né, o trabalho se torna mais prático e simples, pois é mais fácil levar o espírito em desdobramento do que toda a equipe até lá. Então é possível fazer o tratamento sem a reunião mediúnica? Só que além do procedimento criar toda essa rede, essa conexão de pessoas trabalhando no bem, ele é mais simples, mais prático, né? Você doa grandes quantidades de energias vitais, né, medicamentosas para o espírito em atendimento de uma forma mais simples, mais tranquila, né? Você doa vibrações de uma esfera mais evoluída sem tanta complexidade, né? O mesmo ocorre aqui na dimensão física. Então a equipe espiritual precisa dos encarnados para atender os espíritos? Não é que precisa, que é muito mais simples. O encarnado, aquele que acabou de desencarnar, está em adoecimento, ou perdido, ou enraizado no mal, ele tem dificuldade para enxergar os espíritos mais evoluídos. Então, por meio da sintonização com o médium encarnado e conversa com o dirigente encarnado, é mais fácil, mais prático, né? Mais simples. Então, essa explicação para a reunião mediúnica lá no mundo espiritual se aplica também ao motivo, né, da reunião no mundo físico. Perguntei se eu, encarnado em desdobramento, poderia sofrer prejuízos, né? Então, aquele que está em desdobramento pode ter prejuízo com essa sintonização? E aí Heitor falou, poderia sim sofrer prejuízo se não fosse um trabalho organizado, né? Uma casa espírita, uma casa de oração, em sintonia com outros espíritos mais evoluídos. Ali eu já estava envolto de espíritos trabalhando no bem, né? Então havia toda uma organização que preservava a minha saúde espiritual e física. Mas perceba que você está se sentindo. Então eu perguntei se poderia ter prejuízos, né? Ele falou que como era organizada por espíritos benéficos, não, né, espíritos evoluídos, não haveria prejuízo. Inclusive é que ele falou, por estarmos em conexão com as instituições de plano superior, não tenha dúvidas de que espíritos de luz estavam ali amparando o trabalho, distribuindo energias e organizando um ambiente invisível para nós. Ele desencarnado falando isso. Olha que interessante. Eu até falei para ele, nossa, parece que você está falando de uma reunião no mundo físico. E aí ele falou, é porque a primeira esfera positiva, né, o umbral denso, é muito denso. Ressaltou que espíritos superiores vibram em frequência muito elevada e se tornam invisíveis para os espíritos de evolução mediana. Afirmou que somente se fazem visíveis se necessário e produtivo. Vocês conseguem entender isso? Então, lá na esfera umbralina, quando o espírito superior realmente evoluído, lá da quinta, da sexta esfera espiritual, visita na esfera umbralina ou nas negativas, se eles mantiverem a frequência vibratória elevada, eles ficam invisíveis, né? Ou seja, eles estão na quarta dimensão da matéria, mas a vibração das moléculas que formam o corpo espiritual tornam eles invisíveis, né? Foge a percepção daqueles que estão na dimensão umbralina ou negativa, né? Nas esferas umbralinas ou negativas. Olha que interessante isso, né? E aí de novo eu dei o exemplo, né? A gente conversando,
Porque esse caso da Matilde ele é muito, muito didático para isso que a gente está explicando. A Matilde, se ela não recebesse os fluidos vitais para se materializar ali na dimensão física, no nosso lar, na dimensão física, no nosso lar, ela não se tornaria visível, ela continuaria invisível. Entendem isso? Então você vê, ela precisou se materializar em nosso lar. Quando ela vem aqui na crosta terrestre, na visão, na dimensão física, e depois o socorro lá para Margarida, e se materializa e conversa com aqueles espíritos no jardim, estamos falando do livro Libertação. Se ela não se materializasse ali para aqueles espíritos, ela ficava invisível. Olha que interessante. E aí que o Heitor está explicando? Como é uma reunião organizada, tutelada, orientada por espíritos realmente evoluídos, eles com certeza estão ali ajudando, né? Da mesma forma que ocorre aqui na dimensão física. Olha que interessante. Eu comentei que apesar das sensações desagradáveis sentidas durante o atendimento, estava me sentindo muito feliz por ter ajudado, é muito gratificante. E que as energias recebidas depois recompensam aquela dificuldade, aquelas sensações desagradáveis e trazem ânimo para querer participar, né? É muito gostoso a sensação de fazer o bem e também a sensação daquela chuva de energias positivas, né? Que nós recebemos depois do trabalho mediúnico. O mesmo ocorre na dimensão física, quem nunca participou. E aí nós encerramos a conversa, eu voltei para o corpo físico e acordei no corpo físico. Esse despertar foi um pouquinho traumático para mim. Eu acordei com a lembrança, a primeira lembrança que veio foi aquela sintonização com o espírito atendido. Então eu acordei com a lembrança latente da licantropia, da transformação, do terreiro. Eu falei, mas o que é isso? Para onde que eu fui parar? Né? Na hora eu levei um choque, né? Quando eu acordei no corpo físico, né? Com todos os sintomas do desdobramento e a lembrança muito intensa. Por causa dos sentimentos envolvidos, a primeira lembrança que veio foi essa. Aí aquelas técnicas que a gente ensina do caderninho, de buscar as lembranças, depois reconstituir elas. Eu fui com a ajuda do Heitor reconstituindo, lembrando de tudo e organizando. E aí falei, foi isso que aconteceu. Na hora eu até assustei, falei, rapaz, onde que eu fui parar? Que lembrança é essa? O que eu estava fazendo? Uma lembrança tão forte, tão intensa, né? Pessoal, quem estava assistindo antes de cair e mandou pergunta, eu pedi para mandar de novo. Eu vi que o pessoal tinha mandado pergunta, vou tentar ver aqui no celular, mas não está aqui agora, né? Porque aqui nós acabamos. Semana que vem a gente vai ver o capítulo 18, que é sobre homossexualidade e transexualidade no mundo espiritual. Existe homossexual no mundo espiritual, existe transexual. Qual que é a visão espírita? Qual que é a visão do Heitor? Qual que é a minha visão? A gente vai ver sobre isso lá semana que vem. Quem quiser continuar nesses estudos comigo, nós temos esses outros livros: Lições do Nosso Lar, Lição dos Mensageiros, e para a Reforma Íntima, Depressão, o que fazer, e Em Busca da Felicidade. Todo o lucro dos livros é doado para a ONG Semear Marília e pode ser comprado aqui. Obrigado pela participação e fiquem com Deus.